Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Abra primeiramente a sua Bíblia, o tema que vocês escolheram em João capítulo 15, versículo 5, e depois, por favor, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Evangelho do Senhor segundo escreveu Jesus, capítulo 15, versículo 5. Palavra do Senhor segundo escreveu João, e depois Mateus 15, 21. Nos diz essa a palavra do Senhor: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Quero pedir, por favor, que a igreja repita comigo e diz assim: disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Só vocês agora. Disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Amém. Mateus capítulo 15, e aqui a gente vai desenvolver a mensagem que o Senhor nos colocou no coração nessa noite. Mateus capítulo 15, versículo 21, nos diz a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera das regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme tu queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. E desde aquele momento a sua filha ficou liberta. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Desde aquele momento a sua filha foi restaurada. Podem se sentar adorando o nome do Senhor. Oh glória! Esse texto, no mínimo, traz um certo desconforto, não é verdade? Porque a gente olha a forma que o Senhor responde, a princípio ignora aquela mulher. O texto nos diz que uma mulher cananeia, por ser cananeia, ela já era desprezada pelos judeus ortodoxos. Por ser cananeia, ela já sofria uma certa rejeição em Israel. E a Bíblia diz que o Senhor vem caminhando. Era comum as multidões irem onde o Senhor estava. Era comum as multidões estarem onde Jesus estava. E aquela mulher se aproxima e ela clama ao Senhor e diz: Senhor, socorre-me. A minha filha está terrivelmente endemoniada. O texto diz que o Senhor nada responde a ela. Ignora aquela mulher. Os discípulos então intercedem pela mulher e dizem: Senhor, atende ela, porque ela vem clamando atrás de nós. Ela vem clamando
atrás de nós. O Senhor então responde aos discípulos e diz: não é bom, eu vim apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher entra no meio da conversa de Jesus com os discípulos e o texto diz que ela adora, ela diz: Senhor, socorre-me. Jesus então se volta para ela e diz: mulher, não é bom pegar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos? E ela olha para o Senhor e diz, ela replica e diz: eu sei, Senhor. Porém eu entendo também que os cachorrinhos, eles comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Perdoe o linguajar chulo, aquilo quebra as pernas do Senhor. Quebra as pernas do Senhor. Quando ela diz: Senhor, eu entendo o que o Senhor está dizendo, porém, os cachorrinhos que o Senhor está dizendo, eles também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E o texto diz que Jesus parou. Diz: ó mulher, grande a tua fé, faça conforme tu queres. E o texto diz que imediatamente a filha daquela mulher, que estava terrivelmente endemoniada, foi liberta. E eu quero titular essa mensagem hoje como clamando pela saúde da minha família. Existe uma diferença entre oração, intercessão e clamor. O que é oração? Oração é tudo aquilo que nós falamos com Deus. Quando nós nos sentamos à mesa, antes de nos alimentarmos, o que nós fazemos? Oração. É nossa prática comum. Enquanto igreja cristã, nós fazemos isso. O que é oração? Oração é quando nós trazemos as nossas compras, e antes de nós colocarmos no armário, você deixa as bolsas ali, né? E nós estendemos a mão, agradecemos ao Senhor pelas pessoas do mercado que nos serviram, agradecemos ao Senhor pela caixa que nos serviu, pelo funcionário que nos serviu, e consagramos aquela compra ao Senhor. Isso é oração. Oração é aquilo que nós fazemos quando nós saímos de casa para ir para o trabalho, ou para entrar no carro. Isso é oração. Intercessão é o ato de intervir por alguém. Oração é quando nós nos colocamos na brecha para interceder por alguém. Eu gosto muito dessa expressão, intervir. Intercessão é intervir no mundo espiritual. É intervir no curso de uma vida que está passando por um problema, por uma dificuldade. Intercessão é quando nós não pedimos para nós. Intercessão é aquilo que a Bíblia fala de ficar na brecha. É quando você sente dores de parto por alguém. É quando você faz propósito de jejum e campanha por alguém. Isso é intercessão. Mas o texto diz que aquela mulher, ela clamou. O que é o clamor? O clamor é o gemido de uma alma. O clamor chega ao ponto de quase um desespero, por um sofrimento intenso, por uma dor intensa que flui de uma alma sofrida. Isso é clamor. A Bíblia diz que aquela mulher, ela vai até onde o Senhor está, e o texto diz que ela clamava ao Senhor. No versículo 22, e nós vemos no versículo 23, os discípulos dizendo: Senhor, abençoa essa mulher, porque ela vem clamando. Ou seja, se ela vem clamando, era ato contínuo. Ela estava perseverando em clamar. Ela estava perseverando em pedir. Ela estava perseverando
hesitando em se humilhar, ela não desistiu diante da rejeição do Senhor, ela não desistiu diante do Senhor estar ignorando, ela continuou clamando, 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 clamando. O clamor daquela mulher, o clamor daquela mãe, o clamor daquela tia, o clamor daquele tio, o clamor daquele irmão, o clamor daquele pastor. E onde você se identifica aqui no papel dessa mulher? O clamor daquela pessoa, que talvez seja você, primeiramente foi perseverante. Primeiramente, o clamor daquela mulher, o clamor daquele pai, daquela mãe, o clamor de onde você se enquadra nesse texto, primeiramente foi um clamor perseverante, porque ela vai diante do Senhor, ela diz: Senhor, clamando, socorre-me, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Talvez você não entenda muito bem isso, quem vem de onde eu vim, da Umbanda, da Quimbanda, nós sabemos o que estamos falando, mas no final da mensagem você vai entender isso. O que é uma pessoa estar terrivelmente endemoniada? Senhor, socorre-me, a minha filha, alguém dentro da minha casa, o meu lar, alguém dentro da minha família está terrivelmente endemoniada. Meu Deus. E o texto diz que Jesus não responde nada a ela. A primeira ponto do clamor dessa mulher é que o seu clamor foi perseverante. Jesus ignora ela. E por que Jesus ignora ela? Deixa eu te explicar aqui. Escatologicamente falando, Jesus veio para os judeus, né? Você vai ver em Atos capítulo 1, versículo 11, salvo engano, diz assim: e ele veio para os que eram seus, e os seus rejeitaram. Ele veio para os judeus. Você vai ver lá no final do seu ministério, ele chorando sobre Israel, de Jerusalém, Jerusalém, como uma galinha, eu os quis proteger embaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Jesus primeiramente veio para os judeus e levantar os judeus como agência missionária do mundo, mas os judeus o rejeitaram. Haveria o tempo dos gentios. O tempo dos gentios chegou quando? O tempo de salvação dos gentios chegou quando? Atos capítulo 2. Jesus batiza os crentes no Espírito Santo. Ao batizar os crentes no Espírito Santo, há uma diáspora. Os crentes se espalham pelo mundo através da perseguição. Paulo é levantado, o apóstolo dos gentios, e começa a abrir igreja. Chegou até nós. Então, quando Jesus disse para aquela mulher: não é o tempo ainda, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele estava dizendo: ainda não é o tempo de vocês. Mas nem isso foi suficiente para esfriar a fé daquela mulher. Nem a aparente rejeição do Senhor. Sabe quando a gente clama e Deus não responde porque ainda não é o tempo? Sabe quando a gente clama? Eu digo clamor, não digo intercessão, não digo oração, eu digo clamor. Sabe quando você clama e parece que está tudo dando errado? Parece que ele não está nos respondendo. Os discípulos disseram: Senhor, ela vem clamando, ela está insistindo, ela está perseverando. Levante a sua mão para o céu, em nome de Jesus de Nazaré, e comece clamando. Onde você precisa de um milagre, qual a área da sua casa que você precisa de um milagre, e diga: Jesus, filho de Davi, muda a história do meu sobrinho, muda a história do meu filho, muda a história da minha filha, muda a história do meu marido. Jesus, filho de Davi. Senhor, liberta ela.
atende ela. Aleluia. Ela vem clamando. Jesus ignora ela e fala com os discípulos. Eu não vim ensinar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom pegar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Primeira evidência, primeira característica do clamor dessa mulher. O clamor dela foi ousado. Foi ousado. Sabe por que foi ousado? Porque o nosso clamor, nós não estamos falando com Deus, que está além, inatingível. Nós estamos falando com o Pai. Aleluia. E às vezes com o Pai a gente é ousado. A gente fala com respeito, mas fala com intimidade. O clamor daquela mulher foi ousado. Enquanto Jesus aparentemente está ignorando ela e fala apenas com os discípulos, ela entra no meio da conversa e diz: Senhor, socorre-me. Aleluia. 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 Aí Jesus volta para ela. Primeiramente, o seu clamor foi perseverante. Ela não parou de clamar no aparente silêncio do Senhor. Ela não parou de clamar no aparente momentâneo silêncio do Senhor. Ela continuou clamando, clamando, clamando. Agora ela está intercedendo em forma de clamor. Ela está intercedendo por alguém. Ela está intercedendo por um problema dentro da sua casa. Alguém que é importante para ela. Ela está intercedendo e clamando: Senhor, filho de Davi, socorre-me. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Meu Deus. A sua oração, o seu clamor foi ousado. Meu Deus. Porque ela entra no meio da conversa do Senhor com os seus discípulos e diz: Senhor, socorre-me. Aleluia. Como se ela estivesse dizendo assim: o Senhor não está entendendo. Às vezes a gente não fala assim: Senhor, o Senhor não está entendendo. É difícil. Jesus. É verdade. Até quando o Senhor não vai me responder? Mas Ele está ouvindo. Ele está atento. Louvado seja Deus. Mas há um tempo da resposta. E em nome Oriente clama lai, deixai. Ori clama lá, xanda, rabacanda, rabaxandarai. 25 de janeiro de 2026. Eu creio que é o tempo da resposta do Senhor para sua casa, para sua família, para sua parentela. E se você crê nisso, levante a sua mão e adore a Ele, porque Jesus de Nazaré já parou para tentar para o teu clamor. Glória! Oh, aleluia! Aleluia! Jesus então para e vai falar então com ela. Só que ele não fala com ela o que ela está esperando. Ele diz para ela assim: não vou fazer, porque não é o tempo de vocês. Na mente dela, de repente, ela diz assim: eu estou entendendo. Eu estou com uma família, com um parente meu, que está sendo açoitado pelo diabo. Nas drogas, no álcool, na prostituição. Socorre-me, Senhor. Aí Jesus fala para ela assim: tá, só que tem um porém. Não é bom pegar a comida dos filhos. Quem são os filhos? Os judeus. Não é bom pegar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Nossa, pegou o Senhor na curva. Senhor, até entendo isso. Mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai na mesa do Senhor. E o Senhor para. A fé daquela mulher chama a atenção de Deus. Aleluia.
terceira característica do clamor daquela mulher, ela arranca elogio do próprio Deus. Primeiro, ela persevera. Segundo, ela é ousada. Terceiro, ela demonstra intimidade com quem ela está clamando. Jesus parou, disse: mulher, tu conseguiu, hein? Perseverou. Eu vou liberar agora o meu poder. E o meu poder vai entrar dentro da sua casa, lá onde está o seu filho. Jesus é o Deus de perto e Jesus é o Deus de longe. Talvez você esteja aqui hoje triste, porque aquele parente teu não está aqui, mas há uma palavra profética. Jesus vai se visitar com sua unção, com seu poder, com a sua autoridade de libertação. Vai visitar a sua casa e vai trazer vitória. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso. Oh, glória. Aleluia. Uma mulher cananeia. Apenas 2 pessoas tiveram a fé elogiada por Jesus. Muitos foram criticados por sua falta de fé, ou por sua aparente fé. Apenas 2 pessoas foram elogiadas por sua fé. E pasmem, não foram judeus. Um foi um romano e outra foi uma cananeia. Não foi judeu, não, rapaz. Não foram os fariseus religiosos do Sinédrio, não. Um foi um romano e outro foi uma mulher cananeia. Olha o que Jesus falou para o romano. No capítulo 8, não precisa abrir, apenas me ouça. Aquele homem vai até o Senhor. Diz que o seu servo está enfermo. Jesus diz para ele: eu irei curá-lo. Aquele homem olha para o seu estado e diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Os judeus se sentem dignos, mas eu não sou digno, Senhor, que o Senhor entre na minha casa. Oh, glória! Levanta a mão, recebe. Ele disse: basta uma palavra e o meu servo lá na minha casa vai ser liberto. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Pelo poder da palavra, demônios vão cair por terra, pessoas serão libertas, familiares serão curados, familiares serão libertos. Jesus, basta uma palavra. Nós estamos aqui nessa noite, enquanto igreja, na autoridade do Espírito Santo, nós declaramos que toda obra do diabo, lá na sua casa, lá na sua família, lá na sua empresa, lá na sua parentela, vai ruir, vai cair, em nome de Jesus. Levante a sua mão e adore. Jesus, basta uma palavra, basta uma palavra. Receba o poder da palavra. Seja renovado pelo poder da palavra. Seja liberto pelo poder da palavra de Jesus. Aleluia. Senhor, só uma palavra. Olha o que Jesus disse: nem em Israel eu vi tamanha fé. O centurião romano teve a sua fé elogiada pelo Senhor. A outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é que aquela mulher entende que só nele, só ele seria a sua única solução. Aquela mulher entende, irmãos, que só Jesus era a sua única solução. No versículo 22, e ela veio, versículo 22, 25, e ela, porém, veio e adorou, e disse: Senhor, socorre-me.
Sabe quando a fé já está cansado, desanimado? Você pede, parece que a coisa piora. Parece que Deus não está te respondendo. Parece que o céu está de bronze. A Bíblia diz que certa feita o Senhor vai em direção à casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo. E uma mulher que há 12 anos está sofrendo com uma enfermidade. Ela sofria fluxos de sangue. Naquela época não havia absorventes. Não. Molhava-se uma toalha, encharcava, jogava fora, lavava e botava outra. 12 anos. A comunidade local via aquela mulher como imunda. Ela não podia estar no meio do povo. Não podia. E o texto diz assim: e ela gastou todos os seus dinheiros, e ela ia de mal a pior. Meu Deus. Eu creio que nós temos que consultar o psicólogo. Precisamos fazer terapia quando necessário. Eu entendo isso. Mas existe vendaval que só Jesus pode entrar dentro dele e dizer: cala-te, mar, calma-te, vento. Nenhum psicólogo do mundo tem tempestade que não vai resolver. Aleluia! Nem o remédio da psiquiatria vai resolver. Tem vendaval na vida da gente, que o vento sopra tão forte que se ele não entrar dentro do mar e liberar uma palavra, basta uma palavra. Glória a Deus! Aleluia! Aquela mulher Deus! sabia que Jesus era a sua única solução. Senhor, socorre-me. Mas olha que interessante. Ela pede socorro para quem? Para quem? Não. Ela pede a Jesus socorro para quem? Filha dela. Para a filha dela. Mas por que ela disse socorre-me? Porque ela diz: tenha compaixão de mim. Se ela está pedindo por sua filha, Ela já estava no extremo. porque é impossível você ignorar o sofrimento de quem você ama. Meu Deus! A dor de um filho, de uma filha, sabe? É a sua dor, é a sua perda. Eu imagino quando a minha mãe chegou em casa e me viu na rua algemado do lado de uma viatura da Civil, e o policial disse para minha mãe assim: olha, nós temos uma lista na 59, cada um que a gente prende, a gente risca e bota na vala, o seu filho é o próximo. Uma mãe ouve isso. Parece que o filho vai escoando assim pelos dedos e você não tem o que fazer. Jesus era a única solução daquela família. Era a única solução. Ela diz: Jesus, tenha compaixão. Batamos fraco de Jesus de novo. Por quê? Porque em João capítulo 11, o texto diz que ele chega na aldeia de Betânia e Lázaro está morto. E ele diz assim: eu vou ressuscitar Lázaro. Ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. Ele não tinha dúvida que Lázaro iria ressuscitar. Ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. Quando ele chega lá, capítulo 11, versículo 34, diz assim: e vendo-os chorando, moveu-se de íntima
compaixão. Versículo 35, Jesus chorou. Por que ele chorou se ele sabia que Lázaro iria ressuscitar? Porque ele não é indiferente ao teu sofrimento. Aleluia. Embora ele sabendo que ele vai restaurar aquilo que o diabo está tocando, embora ele sabendo que ele vai transformar aquilo que o diabo tentou por fim, ainda assim, a tua dor não é indiferente aos olhos do Senhor. Embora ele sabendo que Lázaro vai ressuscitar, Jesus chorou. Ele chora pela tua dor. Ele não está indiferente ao teu sofrimento. Por quem você está intercedendo hoje? Meu Deus. Por quem você está clamando hoje? Hoje é o último dia. E talvez nesse último dia seja as suas últimas forças, sabe? Talvez você entrou aqui pensando assim: cara, tô cansado. Parece que Deus não me ouve. Parece que Deus não vê. E eu tenho alguém dentro da minha casa que está assolado pelo diabo. Satanás arrebentando a vida dele, arrebentando a vida dela. O Espírito do Senhor hoje nos chama, igreja em Caxias, não numa oração costumeira, mas um quebrantamento em clamor. Aleluia, Deus. O Espírito do Senhor nos convoca a um clamor, um clamor. Nós vamos nos derramar nos pés de Jesus e dizer: Senhor, visita agora a minha casa, porque fulano, fulana, essa situação está terrivelmente endemoniada. Jesus, socorre-me! Oh, glória! Queridos, o que é uma pessoa endemoniada? O que sofre uma pessoa endemoniada? Existe um posicionamento teológico. A Bíblia nunca fez essa diferença. Mas a teologia é a arte de estudar os textos, né? Dentro da hermenêutica, da exegese, dentro do contexto histórico e cultural. Isso é teologia. Existe um posicionamento teológico que diferencia uma pessoa possessa por demônio e uma pessoa sob influência demoníaca. É aquilo que nós crentes chamamos de a pessoa está oprimida. Existe o possesso, a pessoa possessa por demônio, que é o caso dessa menina aqui, da filha dessa mulher. Ela está terrivelmente endemoniada, é visível. E a teologia diferencia a pessoa que está sob influência demoníaca. É a pessoa oprimida. A teologia entende que um crente, que ele é templo do Espírito Santo, ele não pode estar endemoniado. Porque o próprio Deus que criou a física, desenvolvida por tantos físicos, né? Einstein, tantos outros, Newton. Mas o próprio Deus que criou a física, ele diz que nos corpos não pode ocupar o mesmo espaço. Então a teologia entende que um crente, estou falando crente sério, de verdade, um crente cheio do Espírito Santo, ele não pode estar endemoniado, ele pode sofrer uma influência diabólica, uma opressão, né? Aquele momento de luta, Satanás vem cercando, oprimindo, batalhando, lançando dardos na mente, pensamentos. Mas endemoniado, a teologia entende que não tem como. Mas o que sofre uma pessoa
dominada por demônios. Bom, Lucas capítulo 13, versículo 11, diz que Jesus chega numa cidade e uma mulher está endemoniada. O texto diz assim: com demônio de enfermidade. Então a enfermidade que tinha naquela mulher era provocada por um demônio. O texto diz que aquela mulher estava assim, ó, encurvada, e de modo algum poderia endireitar-se. Encontra com quem? O diabo da vida daquela mulher, a sua visão era no chão. O diabo da vida daquela mulher, a sua visão era derrota. O diabo da vida daquela mulher, a sua visão era limitada. Já aquela mulher encontra com Jesus. O texto diz que Jesus toca naquela mulher e diz: mulher, seja livre da sua enfermidade. E no exato momento, aquela mulher se levantou e foi curada para a glória de Deus. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Quem sabe? De paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Toca no seu coração de Deus. Tocou-me, Jesus. Sua noiva. Se ele te tocou agora, quando o Senhor livrou-me da escuridão, com o demônio encurvada, com Jesus de pé, cabeça erguida, ereta, andando em triunfo como soldado de Cristo. Glória a Deus. O que sofre uma pessoa dominada por demônios? Mateus capítulo 9, versículo 32. Diz a Bíblia que havia um homem mudo e endemoniado. Era uma mulher. Era um demônio de enfermidade que deixava aquela mulher encurvada. Ela encontra com Jesus. Ela é instantaneamente curada e ela é liberta. Agora, Mateus capítulo 9, versículo 32. O homem endemoniado e mudo encontra com quem? Encontra com Jesus. E a Bíblia diz que quando ele encontra com Jesus, deixa eu ver aqui, Mateus 9, 32, olha aqui. Mateus 9, 32. Quando ele encontra com Jesus, glória a Deus. Veja bem. E expelindo o demônio, falou o homem. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais viram tais coisas. E expelindo o demônio, o mundo falou. Aleluia, Deus. Meu Deus. O que sofre uma pessoa possuída por demônios? O que sofre uma pessoa? Marcos capítulo 9. Não precisa abrir a sua Bíblia não, apenas me ouça. Só ouça. Nem lança no telão. Nem lança não, por favor, solte. Isso, tira do telão. Eu quero a sua atenção aqui comigo. Só ouça. Só ouça isso. Marcos 9. O texto diz que havia um jovem possesso por um demônio de epilepsia. Assim como eu tive também uma época da minha vida. Existe um demônio chamado Omulu, que é aquele que tem umas palhas caídas assim no rosto. Ele é chamado de orixá da terra, que atua no sistema nervoso.
É ele que provoca a epilepsia na vida da pessoa, chamado de o orixá de terra. E esse demônio está oprimindo a vida desse jovem. O pai dele vai até Jesus e diz: Senhor, eu não sei o que eu faço mais. O meu filho vive dando convulsão, babando, cai no fogo, cai na água. Imagina um pai ver isso, irmãos. Imagina uma mãe ter uma filha terrivelmente endemoniada. Imagina um pai ver uma situação dessa. O texto diz assim: trouxeram ele até Jesus. E ele diz assim: Senhor, muitas vezes tem lançado no fogo e na água. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Lá o Senhor elogia a fé da mulher cananeia. Lá o Senhor elogia a fé do centurião romano. E aí talvez, eu sei que o diabo é sujo, eu conheço bem ele. Nesse momento da mensagem, ele pode ter soprado no seu coração e disse assim: você não tem fé para isso. Eles tiveram fé, Jesus elogiou a fé deles, mas você não tem fé para isso. E talvez no banco você murchou. E aí no versículo 24 do capítulo 9, aquele homem diz assim: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas e disse: eu creio, ajuda-me na minha pequena fé. Meu Deus. Não precisa muito, é só um grão de mostarda mesmo. Meu Deus. E naquele mesmo instante, a Bíblia diz que o Senhor, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. O homem vivia no chão, uma encurvada, olhando para baixo, com uma visão limitada. O outro mudo, não podia falar. Esse homem aqui agora vivia no chão, debatendo. Jesus expulsa o demônio daquela casa. Aquela família volta a ter paz. E olha o que o texto diz: Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. Meu Deus. Quantos de nós estávamos na lama e Jesus, tomando pela nossa mão, Meu Pai. nos ergueu e nos levantou? Obrigada, meu Deus. Jesus, ele é especialista em pegar as coisas e organizar e botar as coisas no lugar. Eu tinha quinta série primária quando eu conheci Jesus, com 30 e poucos anos, viciado na maconha, na cocaína, era da Umbanda e Quimbanda. Eu não tinha perspectiva de vida, irmãos. Teve um dia que eu estava em cima da laje me drogando. Eu parei no momento de lucidez e eu disse assim: eu acho que vou ficar doido. Eu não tenho perspectiva de vida. Eu era fiel a Zé Pilintra. Zé Pilintra me jogou dentro da cadeia. E no dia que eu fui cometer um assalto, eu fui lá no centro e procurei. Eu prometi dar uma festa para ele, se ele me desse vitória naquele assalto. Só que a vítima do assalto era um crente. Bom, ele que vai me dar vitória um assalto, um crente. E 3 dias eu dentro da 59 eu sonhava com o Zé Pilintra das almas rindo da minha cara. 3 noites dentro da cela eu sonhei com ele rindo da minha cara. A minha vida não tinha perspectiva. Não tinha perspectiva. Um homem com 30 e poucos anos, com quinta série primária, não tinha profissão, não tinha nada. Vou virar mendigo.
Glória a Deus. Sabe, né? Só que aqui em Caxias, a minha mãe clamava. Não pare de clamar. Continue clamando. Jesus vai mudar a história. Aleluia. Jesus pegou aquele homem, ergueu, tomou pela mão, ergueu, e ele se levantou. Jesus, quando entra na nossa vida, talvez o diabo pode falar para você assim, ó, como falaram para mim, esquece, tem jeito para você. E quando o Senhor Jesus entrou na minha vida, eu não sei como, não me pergunte como, eu não sei. Mas Ele foi botando as coisas no lugar. Glória a Deus. Sabe? Ele vai organizando. Sem você perceber, as coisas vão abrindo, a porta vai se abrindo. Ele vai organizando aqui, vai botando as coisas no lugar ali. Hoje eu sou teólogo, voltei a estudar com 30 e tantos anos na quinta série primária. Glória a Deus. Hoje eu sou graduado, Glória a Deus. tenho uma pós. Aleluia. Estou aqui falando para a noiva. Glória a Deus. Quando eu conto meu testemunho, é para mostrar para você que é possível. É possível, porque porventura haveria alguma coisa difícil ao Senhor. Ao tempo certo, o Senhor vos visitará e Sara dará luz ao filho. Vai gerar, já está gerando e vai nascer em nome de Jesus. Deus. Oh, glória! Aleluia. Glória a Deus. Já estou caminhando para a conclusão. Aleluia! Eu quero orar. Eu quero orar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória! Repita comigo o tema que vocês escolheram. Agora não vai ser direitinho, viu? Agora a gente vai. Agora vamos fazer direitinho. Quero pedir que você repita comigo o tema. Você vai dizer assim: disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Só os homens. Você disse só os homens. Não. Corta isso. Retira isso. Não. Vamos lá. Vai. Ó, quando eu falar são os homens, é só os homens para falar. Tá bem, igreja? Vamos lá. Toda a igreja, disse Jesus. Nada podeis fazer. Só os homens. Sem mim, nada podeis fazer. Disse Jesus. Então disse Jesus, gente. Aleluia. Paz de Deus. Vamos lá, toda a igreja. Aleluia. Só os varões. Só as varoas. Disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Toda a noiva do Cordeiro. Disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Oh, glória. Aleluia! Sem Jesus, nada você pode fazer. É verdade. Nada você pode fazer. E para finalizar, eu estou em João capítulo 4. Não precisa abrir. Apenas meus sons. Não lance nem no telão. Sons. João capítulo 4. Estamos diante de uma mulher religiosa. A mulher samaritana.
A mulher samaritana era uma mulher que conhecia a religião. Ela sabia que o Messias iria surgir. Ela conhecia as tradições. Ela sabia que aquele poço ali era o poço de Jacó. Era uma mulher religiosa. E um dia, ela tem um encontro com Jesus. Sabe aquele período que a gente é religioso, mas que nunca encontrou com Jesus? Sabe? É possível. É possível a gente conhecer todas as festividades, a gente conhecer todas as ordenanças. É possível a gente conhecer tudo aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer e precisar ter um encontro com Jesus. A Bíblia diz que por volta da hora sexta, meio-dia, Jesus para no poço de Jacó e ali chega uma mulher samaritana. Mas o que aquela mulher estava fazendo meio-dia no poço? Se era comum buscar água de manhã. As mulheres se reuniam de manhã e todas ficavam conversando. Mulher gosta de conversar, né? Alguém disse, vou botar uma pimenta aqui. Isso não é heresia não, meu irmão, é brincadeira. O professor de tecnologia. Alguém disse que quando a Bíblia diz assim, e houve cerca de 30 minutos de silêncio no céu. Diz, onde tem mulher não tem silêncio. Mulher não vai no céu. Houve cerca de 30 minutos de silêncio no céu, não tinha mulher, gente. Fala sério, viu? Isso é brincadeira. Isso é piada teológica. Aquelas mulheres, elas iam na parte da manhã no poço pegar água. E ficavam conversando, falando, conversando. E por que aquela mulher estava lá ao meio-dia? Ela não estava de manhã. Meio-dia o sol era escaldante. Meio-dia as mulheres já estavam na sua casa fazendo a sua comida. Você vai entender por que aquela mulher estava lá ao meio-dia. E Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, dá-me de beber. E ela, conhecendo a religião, a tradição, diz, Senhor, como pode o Senhor, sendo judeu, pedir água a mim, que eu sou mulher samaritana? Aí ele diz assim, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tem com que tirar água do poço, o poço é fundo. Como, pois, tem água viva? És tu, olha a tradição, olha a religião, és tu mais poderoso do que o nosso pai Jacó, que deu água desse poço para os seus gados e ele bebeu? Aí entra Jesus, afirmou Jesus, quem beber dessa água tornará ter sede. Sabe por que você continua tendo sede? Porque você está bebendo água, filha, da água da religião. Meu Deus. Você está pegada à religiosidade. E por isso que você continua tendo sede. Meu Deus, meu Deus. Aí ele diz, quem beber da água que eu der, nunca mais tornará ter sede. Porém a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte que jorrará para a fonte da vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu nunca mais precise vir buscá-la. Aleluia. Uma mulher religiosa que tinha sede na sua alma. Sede na sua alma. Aí Jesus entra onde ninguém sabia, ou sabia. Está aqui o resultado porque aquela mulher ia ao poço ao meio-dia. Jesus disse para ela assim,
Você quer beber água da vida? Quero. Você quer nunca mais ter sede? Quero. Vai lá e chama o teu marido. Jesus confrontou o pecado daquela mulher. Chama o teu marido. Ela foi sincera. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Aí o Senhor disse: disseste bem, porque tu tiveste 5, e o que tu tens hoje, ou seja, ela tinha. Mas ela foi sincera diante do Senhor. O que tu tens hoje não é teu. Ele disse: chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho. Ela poderia dizer: meu marido está em casa. Isso é soberba. Meu marido está em casa. Eu não tenho marido. Disseste bem. O que tu tiveste 5. O que você tem hoje não é teu. A vida que você está levando é profana. A vida que você está levando é pecaminosa. A vida que você está levando é suja. O texto diz que ela tem um encontro com Jesus. E diz: eu vejo que tu és profeta. Porque o Senhor conhece a minha história. O Senhor conhece a minha vida. Diz o texto assim: e ela deixou o cântaro no chão e foi anunciar Jesus na cidade afora. Quando aquela mulher tem um encontro com Jesus, ela entende que a vida que ela levava até ali, e você entende por que agora ela ia ao poço ao meio-dia? Aquela mulher sofria discriminação. Ela tinha vergonha de estar junto com as outras mulheres no horário da manhã, porque ela ouvia piadas, ouvia indiretas, ouvia acusações. Quando muitas das vezes nós somos excluídos pelas acusações, pelas indiretas, seja no seio da família, seja entre aspas, amigos, e a pessoa vai se isolando, vai se isolando. Aquela mulher, ela sofria preconceito, acusações, discriminações. Você não presta, você não vale nada, a sua vida é profana. E ela ia ao meio-dia, sozinha no poço. Mas Jesus não estava ali agora para acusá-la. Jesus estava ali agora para curá-la. O Senhor estava ali agora para mudar a história da vida dela. E o texto diz que ela deixou o cântaro no chão e se enche da presença do Senhor. Disse Jesus: disse Jesus, disse Jesus, nada podeis fazer. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Posso pedir a igreja para ficar de pé? Podemos ficar em pé? Disse Jesus: sem mim, nada você pode fazer. Nós vamos levantar um clamor agora. O centurião disse: Senhor, basta uma palavra que o meu servo será curado. Eu não sei por quem vocês vão clamar hoje. Talvez a pessoa que você vai clamar não está aqui, mas está longe. Mas o seu clamor vai liberar a unção do Senhor Jesus. A unção do Senhor Jesus vai visitar aquela casa, aquele hospital, aquela família.
A unção do Senhor Jesus vai visitar a boca de fumo. A unção do Senhor Jesus vai visitar o prostíbulo. E Deus vai desfazer a obra do diabo, porque a Bíblia nos diz que para isto foi manifesto o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Atos capítulo 10 diz: e Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e libertando, liberando e curando todos os oprimidos do diabo. E Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, libertando todos os oprimidos do diabo. E Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e libertando todos os oprimidos do diabo. Oh, glória! Levante a sua mão direita. Agora ligue naquela pessoa que você precisa que Jesus visite ela lá agora. Eu vou orar por quem está longe, depois eu vou orar por quem está aqui. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite diante da Tua presença. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus querido, Jesus maravilhoso, está aí a Tua noiva, está aí a Tua igreja. Senhor, eles estão crendo na Tua palavra. A Tua palavra nos diz que aquele homem clamou, Senhor, e à medida que ele clamou, o Senhor liberou a Tua unção, o Senhor liberou o Teu poder. O Teu poder visitou a casa do servo de Jairo, e ele foi liberto, ele foi curado, ele foi restaurado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, nós clamamos ao Senhor que haja uma liberação de cura divina nos lares, nas casas, na família, onde houver uma ação do diabo, onde houver um espírito que não ouve o teu nome, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seu filho será curado, sua filha será liberta, a enfermidade sairá, o espírito da morte cairá por terra, na unção do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e libertando todos os oprimidos do diabo. Levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e glorifique. À medida que você vai glorificando, à medida que você vai adorando, receba a cura, receba a libertação, receba a transformação. Seja curado em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia! Jesus, socorre-me. A minha filha está terrivelmente demoniada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Aquela mulher, embora criada num ambiente religioso, ela precisou ter um encontro com Jesus. Quem sabe a história daquela mulher seja a sua história. Também você seja criado em um ambiente religioso. Oh, meu Deus! Mas o Espírito do Senhor me trouxe aqui hoje para mudar a sua história. Assim como Jesus entrou na minha vida e colocou tudo em ordem, assim como Jesus entrou na minha vida
e organizou as coisas de forma que eu não sabia como fazer, Jesus, ele hoje quer entrar na sua vida. Evangelista Alex, o que eu tenho que fazer? Só convidar ele para ser Senhor da sua vida e aceitá-lo como seu Salvador. Eu.